Perfeito. Dando então continuidade à nossa aula sobre o programa 5S, né? Fizemos um pequeno intervalo. Então, dando continuidade em relação aos princípios, né? O próximo princípio que a gente vai ver é o princípio da limpeza e conservação, né? E esse princípio pode ser observado sob dois aspectos. Primeiro, diz respeito à limpeza, né? O compromisso de sempre manter o ambiente limpo, né? Também tem uma outra coisa que eu acabei não comentando, que é a situação onde você tem, né, a empresa trabalhando em 2, 3 turnos, né? Então, você deixar os equipamentos limpos, em ordem, né, organizados ali, né, para que o próximo turno, então, possa operar o equipamento, né? Então, imagina que desagradável você tá lá do segundo para o terceiro turno, vai mudar ali o profissional e o ambiente não tá em ordem, não está limpo, né? Respeito que um ambiente limpo e seguro confere às pessoas faz com que elas sintam-se responsáveis pela limpeza do ambiente, né? Então, assim, se você tem um ambiente organizado e limpo, o outro também vai organizando e vai tentando manter. Se você entra num ambiente, né, de trabalho e o ambiente já está todo detonado, todo sujo, coisa e tal, né, o que acontece é que daí os outros também acabam não organizando e limpando. O que o Arthur comentou, também quero saber o que deu. Tem exercício, entendi. Então vocês vão saber mais adiante, né? Ou pelo grupo do WhatsApp. Continuando. Princípio da limpeza e segurança, né? A prática dos 3 primeiros princípios contribui para a preservação da saúde, da higiene. Aí aqui algumas imagens também, né? Por exemplo, ali o ambiente todo com os fios soltos ali, desorganizado, né? A mesa cheia de coisa em cima ali, né? Princípio da disciplina, pequena ação bem feita é o primeiro passo para grandes conquistas, né? É fundamental ter consciência da importância da qualidade como um processo contínuo. Este princípio estimula a observação de padrões, o desenvolvimento de padrões, né? Regras, normas, éticas e morais, tornando a vida mais produtiva, saudável e o relacionamento entre as pessoas mais prazeroso. A disciplina no contexto desse programa é a reeducação de nossos hábitos e a prática efetiva de princípios anteriores. Então, a ideia, o que é, né? É que nem... Já perguntei na sala de aula, a gente já conversou, né? Quem tem filho, quem tem sobrinho, sabe como é que é. Você chega para a criança pequena e você diz para ela assim, olha, tem que escovar os dentes, tem que escovar os dentes, né? Aí a criança fala assim, putz, né? No começo assim, é difícil, cada vez você tem que dizer, escovar os dentes, escovar os dentes. Depois chega num patamar, né? Quem já tem um filho um pouco maior já sabe que a criança está lá sem escova de dente, ele fala assim, fica desesperado, pai, preciso escovar os dentes, esqueci minha escova, pai, sai para comprar uma escova, pelo amor, né? Então é a questão de você criar o hábito, né? Se dentro da empresa as pessoas no primeiro momento as pessoas elas não tinham, né, por hábito uma certa organização, né? Então você começa a organizar, estabelecer o local. Pode ser que no começo assim as pessoas ainda tentem, né, aquela chave que ao invés dela ir para o quadro, o cara acaba esquecendo perto da máquina, né? Aí o outro colega dá uma lembrada, mas depois com o hábito de organizar já no painel ali das chaves, o negócio vai funcionar, né? Criou um hábito, pronto. Depois que desenvolveu um hábito, o negócio flui, que é uma beleza. Aqui, né, e mencionando a respeito do programa 5S, ele vai dizer que é uma metodologia que, basicamente, ela vai contemplar 2 etapas. A primeira etapa, com os 3 primeiros S, os 3 primeiros censos, né, a questão justamente ali da seleção, descarte no primeiro censo, o segundo com a organização e o terceiro com a conservação e limpeza. E o 4º e o 5º censo, que vão estar voltados justamente, né, para o monitoramento da qualidade dos ambientes de trabalho, para verificação, né, da continuidade das práticas de gestão. Aí o que é recomendado, tá? Menciona inclusive o slide, né, a gente já conversou anteriormente antes do intervalo, que é recomendado pelo menos uma vez ao ano, né, que seja feita essa auditoria, que seja feita essa manutenção para ver, né, como é que está o andamento. Em relação à metodologia, eu trago para vocês também um fluxograma. Então, ele traz assim, ó, diagnóstico inicial, né? Quais são os padrões, quais são os pontos, chaves, o que é importante, divulgação aos gestores
divulgação inicial para a unidade estratégica, criação do comitê do 5S, né? Então a gente está aqui na parte final, elaboração dos procedimentos, treinamento da equipe, treinamento da equipe 5S e colaboradores, projeto 5S nas áreas. Então, tem toda uma etapa inicial aqui, né, até a implantação ali, né, e a validação e as auditorias, que nem a gente conversou para ir desenvolvendo, né, no mínimo uma vez por ano, essa auditoria. Que antes do intervalo a gente justamente deixou com as imagens ali dos diversos comitês, né, um comitê para treinamento, um comitê para avaliação, dependendo da situação, aquilo era só a título de informação, aquele organograma, né, ou a título de sugestão, você pode fazer de outra forma ali a organização. Como podemos avaliar e registrar os resultados? Então, nos próximos slides eu vou mostrar um pouco ali alguns formulários, né, aqui um exemplo, ó, mencionando, né, durante as etapas é legal fazer todo um registro fotográfico, além disso, né, utilizar o formulário apropriado para registro dessas oportunidades de melhorias, e daí aqui a gente já tem um registro aqui de avaliação, ó, como estão nossas áreas. Aqui eu tenho, né, os 5 censos, né, censo de utilização, de organização, limpeza, censo de asseio, que é a ideia justamente de saúde e higiene aqui, né, censo de disciplina ou autodisciplina. E como é que foi colocado aqui, ó, uma pontuação com as cores, né, para identificar ali como é que está a nossa área para cada um dos dias, né? Uma questão de visualização, uma forma visual, né, que também é interessante. Registro das melhorias no ambiente de trabalho. Aí aqui eu tenho, ó, oportunidades da melhoria, né, satisfatório, parcialmente ou sem tratamento, quem que é o responsável. E aqui as oportunidades, né, nas áreas, ó. Então, por exemplo, lá na área 1, laboratório X, né, só de informação. Então, exemplo, armário necessitando reparos, ferramentas armazenadas sobre o armário, em vez de estar organizado direitinho, então o cara colocou sobre o armário, perdido assim, né? Janela quebrada. Então você vai fazendo aqui, né, os ajustes, né? E aqui tá, ó, satisfatoriamente, parcialmente, janela quebrada, sem tratamento, né? Aqui exemplos, eu trago também esse slide até para vocês terem como parâmetro para vocês fazerem nas empresas que vocês trabalham, né, o formulário, como é que desenvolver aqui. Aqui uma planilha de avaliação, né? Aí, ó, avaliador, período, oficina, biblioteca, administração, apoio à área externa, né? Aqui a gente está falando da escola, né? Então a gente tem como parâmetro aqui uma escola, ó. E aqui os itens de verificação e a utilização, tá? Bem legal também. Esse material eu disponibilizei ele para vocês, então vocês conseguem acessar, ampliar. Nem sempre é tão fácil visualizar comigo conversando com vocês na apresentação, mas daí o slide vocês conseguem ampliar e visualizar melhor. Aqui os critérios para pontuação da qualidade do ambiente, né? Mencionando, ó, alta adequação e disseminação das práticas, né, de 8 a 10, ou 8.1 a 10, média, que é de 6.1 até 8, né, e aqui baixa adequação, que é de 1 a 6, né, e aqui ele vai explicando aqui o nível e o critério de pontuação utilizado. Avaliação aqui, ó, mensal do programa, como a gente falou, é necessário que o auditor faça no mínimo anual, né? E aqui a gente tem possibilidade de fazer a avaliação mensal. Aí diz, ó, ponto a ser auditado, material, né? Pessoal, uso, equipamentos e móveis. Todos os móveis e equipamentos são necessários? Aí registro fotográfico, pontuação. Documentos, procedimentos. Estão atualizados e preenchidos? Registro fotográfico, a pontuação. E aqui ele vai fazendo, né? O auditor consegue fazer aqui todo um levantamento. Bem legal, né? Acho que vocês nunca tinham visto, e confesso para vocês que às vezes você tem alguns livros e tudo mais que eles também acabam não trazendo esses ou formulários ou algum exemplo, né? Aqui um exemplo de cronograma mostrando as diversas fases. Vou deixar para que vocês possam visualizar aqui é título de informação, né? Isso é daqui de um caso real,
mas que a gente tem aqui um exemplo, ó, que vai desde as primeiras, lá do início, né? Identificar quem que é o profissional responsável pelo projeto, vai apresentar, vai capacitar o responsável, vai fazer o levantamento, divulgação da data de início dos trabalhos de implantação do programa, treinamento com todos os envolvidos nos conceitos, depois a implementação, depois o grupo de avaliação lá no 8º, né, juntamente com o profissional responsável pelo projeto, escolherá um dia qualquer para a realização realização da avaliação de eficácia do dia D. Então, eles vão fazer depois um levantamento para verificar se o dia D foi realmente, né, teve o sucesso o esperado, que é assim, você fez o dia D, o pessoal organizou e tudo mais, posteriormente você vai fazer um novo levantamento para justamente verificar o quê? Pô, tudo aquilo, toda aquela atividade que foi feita, as faixas, cartazes, foi efetivo, o pessoal permanece com o ambiente organizado, permanece cuidando da limpeza, né, do local. Esse aqui que justamente a gente está visualizando aqui no cronograma. Aí depois, divulga os resultados nos murais, em banners, reforça para todos os setores e mantém inicialmente por 6 meses através da autodisciplina forçada, os 5 censos. Ou seja, todos os dias da semana será realizado um censo, assim como a adoção da semana 5S, onde todos os dias da semana será praticado um dos censos. Esse cronograma, desculpa, específico aqui, foi utilizado pelo governo do estado de São Paulo. Tá? Sugestões de dicas e detalhes, né? Então, dicas e detalhes, né? Não esqueça que é importante envolver a todos no processo de sensibilização, né? Todos eles têm que se envolver, têm que estar comprometidos. Então, por isso que é tão importante, né? Obter a sensibilização, criar faixas, trabalhar com a equipe. Desculpa, eu bati sem querer. É uma metodologia para implantação, monitoramento. É importante que a alta gestão esteja comprometida, né? Senão você começa a fazer um trabalho que depois a equipe não vai, não funciona e se perde. Aí é complicado, é chato também. Aqui eu tenho algumas imagens, né, do antes e depois. Então, olha como é que era o ambiente ali antes, né, as mesas ali com desktop, tudo cheio de papel, a imagem depois. Então, assim, é legal você ter as imagens até para ter uma comparação, porque depois o pessoal acaba também nem lembrando, o cara vai dizer, não, minha mesa não estava assim tão bagunçada. Por isso também que é legal, antes de acontecer o dia D, fazer esse registro fotográfico, né, como estava. Porque daí no dia D você já não vai conseguir fazer, o pessoal já vai estar começando a organizar, e daí fica bem legal. A identificação em loco, né? Aí também tem aqui ele vai dizer para utilizar planilhas, né? Eletrônicas, para justamente verificar os itens, como é que foi, como é que está em relação a atingir as metas, né? Em relação aos equipamentos, justamente para documentar as melhorias. 4.2, implementação de melhorias e monitoramento da qualidade dos ambientes de trabalho. Após o diagnóstico inicial da qualidade dos ambientes de trabalho, a direção da unidade deve realizar análise crítica do relatório do diagnóstico e propor ações de melhorias. Para facilitar a implementação das ações de melhorias e o monitoramento da qualidade, a direção deve definir responsabilidades para a avaliação e para o monitoramento do ambiente. Senhores, assim, ó, isso aqui a gente está vendo a aplicação no Brasil, né? Então, se a gente for ver, algumas coisas, tipo, para os japoneses, isso é, tipo, é óbvio, é simples, o pessoal trabalha, desenvolve, né? Tem uma questão cultural muito forte, todos estão lá para desenvolver, para fazer crescer a empresa, que nem eu falei para vocês, do consultor que veio, né, do Japão, então ele observou, né, que nas escolas de samba lá funcionava, na empresa não funcionava, que não existia uma certa motivação, talvez porque o empregado não via aquele mesmo comprometimento, né, do empregador para com ele, né, numa qualquer situação de crise, manda o empregado embora. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a questão da implementação e uma preocupação de você fixar os controles e ter o controle para monitorar e tudo mais. Talvez se você falasse para o japonês ia dizer, cara, mas isso aqui a gente não chega nesse nível de controle, de monitoramento, se organizou, se limpou, porque é algo natural. Como eu contei para vocês,
né? Aquela situação que a pessoa no Japão esqueceu a bagagem no trem e ela entrou em desespero, ela falou, meu Deus, esqueci minha mala, tinha minhas coisas dentro do trem e coisa e tal. Aí o cara falou, tá, mas não entendi. Tipo, o japonês nem conseguia entender porque o cara estava tão desesperada, né? Ele falou assim, cara, o trem foi, o trem vai voltar. Quando o trem voltar, tu pega a tua mala, né? E dito e feito, o trem voltou com a mala. Então, assim, a... aí tem uma realidade, tipo no Brasil, que daí o empresário fala assim, não, olha, eu sou obrigado a botar uma corrente, acorrentar a chave para o cara não roubar a chave para usar a máquina, né? É realmente, assim, uma realidade muito distinta, né? Então, por isso que você tem aqui a questão da implementação, toda a questão de controle, tem aquela ideia quase de Taylor, assim, ter um supervisor lá controlando se o cara limpa, organiza direito, né? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é, tipo, trabalhar a motivação, trabalhar o comprometimento, vai monitorar? Vai controlar? Vai, mas tenta fazer isso de uma forma que seja para premiar, que nem o Tiago comentou, né, de justamente você trabalhar os diversos setores competindo para ser algo saudável e interessante, e não para ser aquele fiscal lá do Taylor que o cara olha e fala assim, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Vocês viram quando a gente conversou sobre o primeiro capítulo sobre gestão da qualidade do livro, e como é que eles viam a ideia do papel do supervisor, como aquele cara que não dominava o assunto, vinha todo engravatadinho lá, para dar palpite lá no departamento onde a pessoa estava, para que não seja isso, sabe? Porque daí você vai quebrar aquela motivação inicial, aquela empolgação, com um sistema engessado ali, onde todos poderiam estar desenvolvendo na melhoria. A partir da primeira avaliação da qualidade dos ambientes de trabalho, do diagnóstico inicial, a direção da unidade deve promover pelo menos uma avaliação dos ambientes de trabalho por ano e implementar novas ações e melhorias. Né? E aqui diz, ó, a questão da autoavaliação, né? Essas avaliações podem ser feitas pela própria equipe, representante designado como responsável pelo projeto, preferencialmente o mês antes do observatório deverá analisar o resultado das autoavaliações pelos responsáveis pelas áreas para verificação da continuidade do nível de utilização dos princípios, para ver se o programa 5S, né, não está caindo no esquecimento e para ele sempre levantar e tornar com que seja, que nem nós comentamos desde o começo, né, a gestão da qualidade como um processo contínuo, de longo prazo e permanente, né? Analisar as evidências geradas, registro de fotografias do antes e depois e avaliar em loco. Registrar seu parecer com relação à eficácia e verificar se a metodologia para a gestão dos ambientes está sendo seguida pela unidade. Né? Sempre a ideia das fotografias antes e depois e observação em loco. Senhores, por fim, quando diante de um desafio comum todos somam forças, só é possível um resultado. Obstáculos transformam-se em oportunidades e o melhor, todo mundo sai ganhando com a união do esforço. Então aqui, como a gente falou que o programa 5S, né, é justamente um programa para mudança comportamental da equipe, para que todos trabalhem numa interação, eu tenho lá como se fosse uma escadinha em relação à força de vontade e trabalhando no desenvolvimento do time, como assim, né? Num primeiro momento, né? O cara lá, pô, não vou fazer, depois ele vai evoluindo, né? Não sei, depois eu quero, como eu faço, vou tentar, eu consigo, até que, né, eu fiz. Então, é uma forma de você mudar o comportamento, as atitudes da equipe ali, para você ter a motivação deles de sugerir melhorias, trabalhar para melhorias, trabalhar, né, o desenvolvimento e empoderamento da equipe para que ela exista uma autogestão e que flua super bem. Senhores, em relação à apresentação em si do processo 5S, é isso, tá? Além disso, que nem eu comentei no primeiro momento, eu coloquei um módulo para vocês a respeito do 5S, que é uma apresentação não, desculpa, é um arquivo Word, né, com todo o nosso assunto. Tranquilo até aqui, pessoal? Imagino que sim, né? Sim, beleza. O que eu coloquei como atividade e exercício, que não é para entregar nada, porque daí o pessoal já estava super preocupado, e até entendo, né? Quinta-feira, meu computador disse que quinta-feira era quinta-feira santa, né? Feriado, ponto facultativo, não sei. Beleza.
qual que é a ideia, tá? Eu separei alguns slides aqui, ó, e eles trazem o seguinte, ó, essa é a nossa atividade, tá? Isso aqui era da Prefeitura de São Paulo, e ele diz assim, ó, analise os textos e identifique pontos fortes, né? O que não é a questão das não conformidades, como se fosse, né, as fragilidades que tem aqui e as oportunidades de melhoria. Vocês não vão ter que me entregar absolutamente nada, vocês não vão ter que escrever para salvar no arquivo. O que eu quero é que vocês deem uma olhada em 3 textozinhos que estão aqui, textos que eu digo tipo em slides, né? Bem curtinhos, e em algumas fotografias. Vou passar bem rápido, vocês vão ler isso de forma individual, tá? Deixa eu só abrir aqui para o Andrei. Então, assim, ó, o que diz, né? Diz assim, ó, texto 1, ele tenta explicar uma mulher que trabalha numa sala lá de um departamento. Continua, terminou o texto 1. Texto 2, bem curtinho. Texto 3, super curto. E daí a gente vai para algumas fotografias do ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu não tenho como, digamos, se a gente tivesse em sala de aula, eu podia chegar e dizer assim, pessoal, vamos olhar o nosso ambiente, vamos olhar a nossa volta, vamos num departamento aqui próximo da faculdade, né? E eu também não quero pedir para que vocês façam, digamos assim, ó, do seu ambiente da sua casa. Não é que o cara vai dizer, professor, eu não vou fazer da minha casa, não vou bater foto da minha casa, a minha casa está muito organizada, não, né? Então, assim, ó, o que é a ideia? Trouxe, né? Um texto super, 3 textos super curtinhos, que é tipo assim, texto 1, texto 2, texto 3, aí algumas fotografias. 1, 2, aí fiz várias fotografias, porque fotografia é o mais mumu, né? Então, assim, umas fotografias aqui, né? De um ambiente, assim, super motivador para o cara trabalhar assim, né? Brincadeira, né? E qual que é a minha ideia? Qual que é o meu objetivo? Vocês deem uma olhada nas fotos, né? Faz só algumas, se vocês quiserem anotar algumas considerações ali mentalmente, ou fazer um caderno que vocês tenham, ou no próprio computador. Eu vou dar um intervalo e umas 9h20 a gente volta, vai passando as slides, aí eu boto o meu fone aqui, e daí eu queria a participação, assim, ó, o que vocês viram, que tipo assim, o que tá legal, o que tá ruim do texto 1, o que tá legal, o que tá ruim do texto 2, do texto 3, e algumas coisas em relação ali às imagens que vocês viram, de como é que poderia ser melhorado. É uma forma da gente tentar aproximar um pouquinho, né, da prática, ou do que seria, se você tivesse nesse ambiente aqui, do ambiente 8 ali, se fosse uma repartição pública, né, algum local, ou uma empresa privada também, às vezes o cara coloca ali cheio de fotografia, assim, né, ou nem está aqui, assim, e a gente faz uma forma tipo de bate-papo aqui pelo Google Meet, pelo chat do Google Meet, e daí a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Fechou? Entenderam? Fechou. Samuel disse que sim. Beleza. Vou dar uns 15 minutinhos para que vocês só façam ali as poucas, né, as considerações do que vocês viram. Pode sublinhar ali aquela parte do texto, o que vocês acham. E daí a gente volta. Vou voltar aqui com essa apresentação, até com algumas fotos a mais aqui, e a gente vai conversando aqui. E o que vocês poderiam... não, ó, isso aqui tem que fazer isso, isso, aquilo, tá? A gente não vai conseguir solucionar a situação como um todo, mas a gente consegue dar uma debatida, porque seria talvez a situação que você é o auditor, né? Você vai lá e vê a situação nesse estado. O que deveria ser descartado, o que poderia organizar melhor, de que forma que você acha que poderia organizar melhor, né? Beleza? 9h20, então, volto aqui para o nosso Google Meet aqui para a gente fazer o nosso desfecho aqui em relação a essa atividade, tá? Esse material aqui, aliás, esqueci de comentar, esse material aqui, ó, ele está aqui, ó. No nosso encontro aqui de hoje, ele aparece aqui, ó, como exercício 5S, essa apresentação que eu acabei de mostrar agora para vocês olharem, tá? A apresentação que eu fui conversando antes está aqui, a apresentação do programa 5S, e aquele arquivo do Word, ele está aqui, ó, módulo 5S. Tudo aqui no dia 9 de abril, que é o dia de hoje, tá bom? Bom intervalo não, boa atividade para vocês, bons estudos. Daqui a 15 minutinhos a gente volta e faz a socialização.
Abraço.